Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, muito bom dia para todos. Excelente segunda-feira, boa semana para todos nós. Bom, turma, chegando aqui para passar notícias do Mercadão da Bola que está agitado, hein? Vamos lá. Lembrando, né, gente? Trazendo como primeira situação, é a última semana para a janela especial que a CBF abriu, do dia 1 de abril até o dia 19 de abril, certo? Até a sexta-feira dessa semana é o prazo para os times do Brasil, claro, da primeira e segunda divisão, que quiser contratar, beleza? Lembrando que essa regrinha não vale para clubes da terceira divisão e da quarta divisão, beleza? Vamos aqui já para as primeiras situações. O Marcos Edward e o Gonçalo Inácio, um atacante e um volante barra zagueiro do Sporting de Portugal, estão fechando com o Liverpool. É a informação, gente. Os jogadores Almiron, atacante paraguaio, e Calo Wilson, atacante também, estão saindo do Newcastle, da Inglaterra, gente, ao final da temporada europeia. O Arsenal e o Liverpool se juntam na corrida com o Bayern de Munique pela contratação de Grimaldo, lateral do Bayer Leverkusen, que acabou de ser campeão alemão. Esses três clubes têm interesse em contratar o jogador. Continuando. Vamos lá, gente, mais situações do Mercadão da Bola. O Mason Greenwood. Eu já venho falando desse atacante aqui, que tem feito um sucesso no Getafe da Espanha. Como já trouxe também várias vezes aqui, ele está emprestado do Manchester United pro Getafe. E todos os dias aparece que vários clubes da Europa têm interesse em contratá-lo, gente. E é isso aí. A notícia permanece correndo, que é isso aí. Vários clubes da Europa têm interesse no jogador. O Goiás tem interesse no atacante Gustavo Silva, ou Gustavo Mosquito, né? Do Corinthians. Certo? Gleison Brenner. Esse jogador é um zagueiro, atualmente na Juventus. Tem contrato com a Juventus. A sua cláusula de rescisão com a Juventus é de 51 milhões. E o Manchester United deve pagar, gente, mesmo, certo? A notícia correu e isso deve acontecer mesmo. Claro, né? Para a próxima temporada. Bom, gente, segundo notícias, o Botafogo teria interesse, né? Eu já trouxe aqui alguns dias atrás que o Adrielson, zagueiro, tá encostado no Lyon da França, né? Ele não tá jogando, é a quinta opção para a defesa lá no clube francês. E o Botafogo teria interesse em repatriá-lo no meio do ano, certo? O Internacional e o Corinthians também teriam interesse no jogador, gente, segundo notícias. A Juventus tem interesse no jogador Gabriel Jesus, gente, aqui do Arsenal, beleza? A situação é que seria um empréstimo. A Juventus não compraria o jogador, sim pegaria por empréstimo, já que esse jogador hoje em dia é um reserva do Arsenal. Ele não tem sido titular, né? 50 milhões é a multa, lógico, de reais. E o Sevilha avalia com carinho mesmo a contratação de Yuri Alberto, do Corinthians. Bom, gente, vamos a algumas curiosidades, né? Eu até já trouxe um spoiler sobre isso. O Souza, da Paraíba, né? Souza Esporte Clube, conquistou seu terceiro título de campeão paraibano. Eu até já falei sobre isso já. O Confiança de Sergipe conquistou seu 23º título de campeão sergipano, né? Confiança. Se não falei, né? O Souza foi campeão paraibano, certo? Se falei sergipano, paraibano, Souza. O Rio Branco da capital, né? O Rio Branco do Espírito Santo, vai para sua vez de número 38 como campeão lá do Campeonato Capixaba. O Paysandu conquistou seu título número 50,
chega a 50 títulos de campeão paraense, o Paysandu, gente. Segundo notícias. Segundo notícias não, né? Segundo pesquisa, na verdade. O Manaus, que foi campeão ontem, amazonense, chegou ao seu 6º título de campeão amazonense, gente. Vamos aqui para mais coisas, turma. O Besiktas está consultando o Bayer Leverkusen para contratar o atacante tcheco Patrik Schick, né? Que foi um dos destaques do Bayer Leverkusen nesse título do campeonato alemão, certo? Então, Patrik Schick pode ir por empréstimo para o Besiktas da Turquia para a próxima temporada. O PSG da França já iniciou negociações para contratar o atacante colombiano do Liverpool, Luis Dias. Vamos aguardar, né? Bom, gente, o Manchester United e o Newcastle estão negociando com a Juventus a contratação do volante Rabiot, certo? O francês da Juventus interessa a ambos os clubes ingleses. O Vasco tanto fez que conseguiu a contratação do volante Hugo Moura, cria da base do Flamengo, estava no Atlético Paranaense. Vamos falar direito aqui para não passar de maneira equivocada, né? Ele deve estar chegando no Rio de Janeiro nos próximos dias. Beleza, turma? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Mais situações por aqui. O PSG, por sua vez, aqui deve estar perdendo um jogador. Na verdade, eu não chamo nem de perdendo, né? Porque ele não tem sido utilizado. Tô falando do goleiro costarriquenho Taylor Navas, que está saindo do PSG ao final da temporada, ficará livre no mercado. O Arsenal permanece interessado no meia Ceballos do Real Madrid para contratar para a próxima temporada. Pelo fato do Vasco ter sumido, segundo notícias, da negociação pelo volante Kaique do Juventude, o volante vai permanecer, jogando ao menos por enquanto, no Juventude. O Atlético Paranaense anunciou a contratação do meia Zé Vitor, do Maringá. Bom, gente, falando um pouquinho aqui de clubes da Série C, o Atlético de São João del Rei, o Atlético de Minas Gerais, contratou o atacante Denilson para a disputa da Série C. O atacante Polvideiro, que já passou pelo Náutico, está jogando na Ponte Preta, também deve estar indo para o Atlético de São João del Rei. O zagueiro Luiz Gustavo é o novo reforço do Volta Redonda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O jogador Hernani, que joga no Parma, atualmente Parma da Itália, foi oferecido a ele uma proposta pelo Corinthians. Ele gostou e pode estar chegando para o Corinthians. Ele é um volante /meia, digamos assim, certo? Também faz a zaga. É um multifuncional, digamos assim. O volante Patrick, do Atlético Mineiro, segundo o próprio presidente do Santos, está fechando com o Santos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Benfica, de Portugal, estaria interessado no atacante Paulinho, do Atlético Mineiro. Estaria disposto a oferecer na casa dos 20 milhões de euros para contratar o atacante. Bom, gente, partindo aqui para clubes do Nordeste / Santa Catarina, vamos lá? Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu nesse final de semana algo engraçado, gente. No mínimo inusitado. O Renato Kaiser, atacante, é atacante do Fortaleza. Mas para essa temporada, ele foi emprestado do Fortaleza para o Criciúma. Então ele ia disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma. A questão toda é que me parece que havia uma cláusula no contrato de que quando o Fortaleza quisesse, poderia chamá-lo de volta, fosse a hora que fosse.
O que aconteceu? O Fortaleza chamou o jogador de volta após o jogo do Criciúma contra o Juventude. Ele fez o gol do Criciúma e se despediu do clube. Está de volta no Fortaleza para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Outras situações sobre o Nordeste é aqui também, gente, sobre o Itabaiana de Sergipe, que contratou para ser o treinador Roberto Cavalo. Ele vai conduzir, né? Melhor colocando, o Itabaiana na Série D do Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra desse treinador, ele estava em 2005 na Batalha dos Aflitos, certo? Ele era o treinador do Náutico naquela oportunidade e agora vai assumir o Itabaiana de Sergipe para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O lateral Ian Silva, que é lateral direito, pertencente ao Nova Iguaçu, segundo notícias, ele está negociando com o Sport para chegar aqui para o Sport Recife. O Sport que nessa semana deve anunciar aí de 1 a 3 ou até 4 contratações. Lembrando, né? Clubes da Série A e B só tem até a próxima sexta-feira, 19, para anunciar contratações, tanto de jogadores livres no mercado, quanto de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Beleza, turma? Uma outra situação aqui também, para fechar, e não é legal. Eu até falei no vídeo de ontem, né, quando passei os resultados dos jogos, sobre o jogo Roma e Udinese, campeonato italiano. Bom, gente, esse jogo estava transcorrendo normalmente, beleza? Vale citar, pelo campeonato italiano, começou ontem, de 1 hora da tarde. O X da questão é que aos 60 minutos, o jogador Endika, digamos assim, da Roma, ele passou mal e desmaiou, certo? E por isso, o jogo, quando acontece isso na Europa, pelo menos, e me parece que na Argentina, porque na Argentina aconteceu recentemente a mesma coisa, no jogo Estudiantes e Boca Juniors, e o jogo não só foi interrompido, como foi adiado. Aconteceu a mesma coisa agora na Itália, no jogo Roma e Udinese. Eu ainda não consegui descobrir para quando que foi remarcado esse restante do jogo entre a Roma e a Udinese pelo campeonato italiano. Mas, segundo o que saiu para mim, o jogador já passa melhor, já está melhor, né? Então, é isso, gente. O jogo foi interrompido no campeonato italiano em função dessa situação, né? Quem marcou seu primeiro gol ontem com a camisa do Flamengo foi o Dela Cruz. O Dela Cruz, desde que chegou do River Plate no Flamengo, não havia marcado gol ainda. E marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, gente. Vamos ver se consigo passar mais algum dado aqui para os amigos. Vamos lá, gente. 5 anos após, o Vitória voltou a enfrentar o Palmeiras, certo? Fazia 5 anos que não tinha esse confronto, né? Lembrando que com essa vitória do Palmeiras ontem, o Vitória tem 8 vitórias contra o Palmeiras na história, e o Palmeiras 26 vitórias contra o Vitória. Foram até hoje 44 confrontos entre essas duas equipes, turma. Outro dado, o São Paulo sofreu sua segunda derrota dentro do Morumbis, no caso, nessa atual temporada. A única derrota que o São Paulo havia tido nessa temporada no Morumbis havia sido pro Santos e agora perdeu pro Fortaleza. O São Paulo que não vence o Fortaleza, gente, há algum tempo, certo? Eu não tenho esse dado por confirmado, certo, gente? Mas, pelo que me parece, desde 2018, o São Paulo não vence o Fortaleza. Mas, bom, não tenho por confirmado esse dado, mas o que sei é que já faz um bom tempo que Fortaleza não perde pro São Paulo.
Uma outra situação é sobre o Bayer Leverkusen, né, gente? O Bayer Leverkusen que quebrou a hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique no campeonato alemão e conquista, eu já trouxe isso ontem, esse título de maneira inédita do campeonato alemão. E detalhe, que o Bayer Leverkusen pode conquistar mais 2 títulos nessa temporada, pois está participando das quartas de final da UEFA Europa League, está na vantagem contra o West Ham, pode ir para a semifinal da competição, e está na final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, certo? Então, no mínimo, 2 títulos o Bayer Leverkusen pode conquistar nesse ano. Como já falei, conquistou o alemão, pode conquistar a Copa da Alemanha no caso, e também a UEFA Europa League. Então o Bayer Leverkusen bombando, hein? Detalhe que é o primeiro título da carreira do Xabi Alonso como treinador, gente. É isso aí. Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima, né? E deixa um like, que é bem importante. E valeu!